Filipenses capítulo 4, os versos de 1 a 7. Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amadas, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses dentro de uma prisão em Roma. Mas quando nós lemos essa carta do apóstolo Paulo, as suas palavras não são palavras de tristezas, não são palavras de decepção ou de desânimo. Muito pelo contrário. Pelo menos 16 vezes nessa carta, nessa epístola, ele usa o termo alegria ou seus correlatos. Apesar de preso, Paulo ele manifesta nessa carta uma profunda alegria. Mesmo impedido de andar pelas ruas, de visitar os seus amigos, quando ele escreve, ele mostra uma profunda alegria. Uma alegria que não depende de circunstâncias, uma alegria que não depende de lugar, uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Pois para Paulo, a verdadeira alegria é fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. É fruto de estar em Cristo, de estar com Cristo. É o fruto de viver com Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele expressa a sua alegria e ele desafia a igreja de Filipos a experimentar também essa alegria. E então ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque para Paulo é possível experimentar a verdadeira alegria em Cristo Jesus. E quando ele chega nesse texto que nós lemos, ele vai chamar a atenção da igreja, não apenas para a alegria, mas ele vai chamar a atenção da igreja pelo amor que Paulo tinha à igreja. Paulo, ele amava a igreja de Deus de uma maneira extraordinária, de uma maneira extrema. E o que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre isso. O amor de Paulo pela igreja. Paulo amava a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Agora, o que é a igreja? Numa definição teológica simples, a igreja é a comunidade dos eleitos chamados por Deus através do Evangelho, unidos a Cristo pela fé, habitados pelo Espírito Santo, reunidos para adoração, comunhão, discipulado e missão do mundo. A igreja é o corpo de Cristo, em que a igreja, como corpo de Cristo, tem uma missão
proclamar o evangelho, glorificar a Cristo, tornar Cristo conhecido no mundo. João Calvino, ele afirma: onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas. Mesmo que a igreja, que as pessoas sejam pessoas falhas, mas se elas se reúnem para adorar a Deus, para pregar a palavra com pureza, ali está a igreja. John Blackshard, ele disse: a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia na qual Ele nos escolheu. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia, é Deus que chama, é Deus que nos escolhe e é Deus que faz. Ele é o dono, Ele é o Senhor da igreja. A igreja, ela é de Deus. Ele é o dono, o Senhor da igreja. E Deus, Ele ama a igreja profundamente. Mas quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de templo. Nós não estamos falando de um lugar de adoração, de um lugar de culto. Nós estamos falando de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Por isso Jesus disse que onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no seu nome, ali Ele estará. Ele não fala de templo, Ele não fala de lugar. Ele fala de pessoas que se reúnem para adorá-lo, para cultuá-lo. E Deus, Ele ama essa igreja. A igreja pelo qual Ele deu seu Filho para morrer. A igreja pelo qual Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E Paulo, então, ele nessa carta, ele mostra não só que Deus ama a igreja, mas ele mostra que ele mesmo ama a igreja. Ele tem um amor profundo pela igreja de Deus. E quando a gente olha esse texto, a pergunta é: como podemos ver esse amor de Paulo pela igreja? Como Paulo, ele manifesta esse extraordinário amor pela igreja? O texto, ele vai nos revelar isso. Vai nos revelar esse verdadeiro amor. Paulo, ele era apaixonado, ele amava intensamente, de forma viva, de forma real, de forma profunda a igreja. E então ele desafia também a própria igreja de Filipos a amar a igreja de Deus. Ele desafia aquelas pessoas que se reuniam na cidade de Filipos para servir a Deus a amarem a igreja da mesma forma que ele amava. Então, olhando o texto, nós podemos ver como Paulo amava a igreja. E o texto vai nos chamar a atenção para três coisas importantes. A primeira coisa é justamente isso, o amor de Paulo pela igreja de Filipos. Olha o que o verso 1 vai dizer. O verso 1 vai dizer: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo termina o capítulo 3 dizendo que a igreja, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Nós estamos caminhando para o céu, onde vamos morar. E diante desse desafio que ele faz, ele fala: portanto, meus amados irmãos. E ele então vai expressar isso dizendo: meus amados irmãos, muito saudosos. Olha o que ele diz. Ele diz que são irmãos amados. Ele olha para aquela comunidade e ele vê pessoas que são amadas por ele, pessoas que ele ama intensamente, que ele ama profundamente. E ele ama tanto que ele vai dizer, ele vai revelar que ele tem saudade deles.
Ele sente saudade da companhia, ele sente saudade do relacionamento, ele sente saudade de estar junto com aqueles irmãos, adorando e servindo a Deus. Ele sente saudade porque preso ele estava impedido de estar com os irmãos. Então ele sente saudade de desfrutar da companhia deles. Você sente saudade da igreja? Você sente saudade da companhia dos irmãos? Você sente saudade de estar na igreja? O salmista sentia a mesma coisa. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para Paulo, era um prazer estar junto com os irmãos. Para Paulo era algo especial compartilhar da comunhão dos santos. Mas ele vai expressar algo mais. Ele vai dizer: minha alegria e minha coroa. Percebam, ele diz, olha, vocês são meus amados, eu amo vocês. E eu amo tanto vocês que eu tenho saudade de estar com vocês. Se eu pudesse, eu estaria com vocês. Mas eu quero dizer algo mais ainda. Ele vai dizer, minha alegria e coroa. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele quer dizer, isto é, significa que os filipenses eram o orgulho santo e a recompensa espiritual de Paulo. Ele fala que aquela igreja era a alegria dele. Em ele ver aqueles irmãos que foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus, que se reuniam para cultuar a Deus, ele fala, vocês são a minha alegria. Mas ele diz, vocês são não só a minha alegria, mas vocês são a minha coroa. Ele fala, vocês são a minha recompensa espiritual do trabalho meu. Ele amava aquela igreja. Ele tinha prazer de estar com aqueles irmãos. Ele sentia saudade daqueles irmãos. Ele dizia que eles eram a alegria dele. Que era a coroa dele. Era a prova de que viver para Cristo e servir a igreja valia a pena. Ele diz o seguinte, que ele está dizendo o seguinte, olha, vocês revelam para mim que vale a pena servir a igreja, servir a Deus. Vocês me mostram que valeu a pena. Todo o sacrifício, toda a dor, todo o sofrimento que eu tive para levar vocês a conhecerem a Cristo. Vocês são a minha alegria, são a minha coroa. Valeu a pena estar preso aqui por causa de vocês. Valeu a pena. Por ser sua coroa, por ser sua alegria, o apóstolo Paulo, então, ele vai desafiar a igreja dos filipenses a permanecerem firmes na fé. E então ele vai dizer para eles permanecerem, perseverarem e andarem com o Senhor, apesar das pressões do mundo, da pressão da sociedade, apesar da pressão do pecado, apesar da pressão das perseguições. Ele fala, ficai firmes no Senhor, não desistam de andar com Cristo, não desistam de servir a Deus, não deixem e não permitam que o mundo tire e roube a sua esperança de andar com Cristo. Então vocês permaneçam firmes diante do Senhor, andando com o Senhor, seguindo ao Senhor. Mas quando ele fala firme no Senhor, ele está querendo dizer também para aquela igreja que a firmeza, a nossa perseverança não está em nós mesmos, mas está em Cristo, que nos faz permanecer vivos, firmes, que nos faz perseverar. Ele amava aquela igreja, e ele amava tanto aquela igreja que ele queria que ela permanecesse fiel ao Senhor. Que eles permanecessem servindo ao Senhor, permanecessem cultuando a Deus e que nada os atrapalhasse ou impedisse de andar com Cristo. Segunda coisa importante que Paulo vai chamar aqui a nossa atenção, que vai revelar esse amor dele pela igreja de Deus,
é que ele vai incentivar a harmonia e a unidade na igreja. Os versos 2 e 3 vai mostrar isso. Paulo, então, por amar profundamente aquela igreja, ele incentiva a harmonia e a comunhão na igreja, a unidade da igreja. Por que ele faz isso? Porque ele identifica um problema de relacionamento entre duas irmãs na igreja. Paulo vê que Evódia e Síntique tinham problemas de relacionamentos. Evódia e Síntique eram duas mulheres, duas servas de Deus. E elas eram líderes influentes na igreja. Elas eram influentes na comunidade. Elas não eram inimigas do evangelho, porque elas cooperaram com Paulo na pregação do evangelho. Elas se esforçaram, se dedicaram, se doaram para que o evangelho crescesse ali em Filipos. Mas elas estavam em conflito entre elas. O texto não aborda a questão, mas o texto mostra que havia um problema de relacionamento entre elas. Não era problema doutrinário, não era problema de heresia, mas era problema de relacionamento. E o que Paulo faz então? Paulo então escreve apelando para a reconciliação. E ele escreve para aquelas duas irmãs, e ele escreve dizendo: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Paulo, ele era apóstolo, ele poderia dar uma ordem, mas ele não dá uma ordem, mas ele apela àquelas irmãs. E ele faz um apelo incisivo. Ele não toma partido, ele não diz que uma está certa, que a outra está errada. Mas ele diz o seguinte: pensem concordemente no Senhor. Paulo apela para a unidade da igreja. Paulo ele apela para aquelas irmãs, mostrando que a unidade da igreja em Cristo é mais importante do que tudo. Paulo quer dizer para aquelas irmãs que elas deveriam abrir mão dos seus interesses pessoais por causa do reino. E um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje é que as pessoas pensam nos seus próprios interesses e não abrem mão. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. E não são capazes, e nós muitas vezes não somos capazes de pensar em prol do reino, de pensar na unidade da igreja. E aí nós criamos problemas de relacionamentos, porque nós queremos que a minha vontade seja feita. Apesar de cantarmos que a sua vontade seja feita no céu e na terra, mas na verdade eu quero que a minha vontade seja feita. E se não é feita do jeito que eu quero, eu fico magoado, eu deixo de fazer e largo para lá e vou embora. Não conta comigo, se não é do meu jeito, não conta comigo. Tem que ser do jeito que eu quero. Não importa o que o outro pense, eu não sou capaz de ceder, de abrir mão, de pensar no reino. Queridos, nós vivemos para servir a Deus. E nossas diferenças pessoais não podem se sobrepor ao reino de Deus. As nossas diferenças, as nossas opiniões não podem estar acima do reino de Deus. E então Paulo apela para elas. E por que Paulo apela? Porque Paulo roga a elas. Porque divisões pessoais atrapalham o testemunho do corpo de Cristo. Jesus já disse: um reino dividido, ele não prospera. Divisões pessoais atrapalham o testemunho do reino de Deus. E Paulo, então, por amar a igreja, ele apela para a unidade, ele apela para a comunhão em Cristo, para a comunhão com Cristo. Ele apela para que aquelas irmãs abrissem mão de interesses pessoais, abrissem mão de projetos pessoais, para focar em Cristo, para servir a Cristo.
para promover o reino de Deus. Ele diz: por que vocês estão brigando? Vocês não querem servir a Deus? Vocês não servem ao mesmo Deus? Por que vocês estão brigando? Eu rogo a vocês, eu apelo a vocês, eu imploro a vocês. Pense no reino. Pense no testemunho que vocês estão dando. Pense na confusão que vocês estão criando na igreja por causa de picuinhas pessoais que são irrelevantes diante da grandeza do reino. Como dissemos, ele não diz quem está certo ou quem está errado, mas ele apela para a unidade de Cristo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: pare de brigar e sirvam ao Senhor como vocês serviam. O reino de Deus é mais importante, queridos. Por isso, Paulo frisa em outras cartas que a igreja, ela é de Deus. Nós somos passageiros. Nós passamos. Deus não depende da gente. Se eu sair, Deus coloca outro. Se você sair, Deus coloca outro. A obra não vai parar por causa de nós. Nós não somos tão imprescindíveis como queremos mostrar que somos. Quem é imprescindível na igreja é Jesus. Por isso ele disse: sem mim nada podes fazer. A única pessoa que a gente depende, que não tem jeito, que se ele sair tudo acaba, é Jesus. Mas se eu e você sairmos, talvez a coisa fique até melhor. Até melhora. Mas se Jesus sair, acaba tudo. Então Paulo diz: olha, minhas irmãs, abram mão. Pare de brigar. Pare de pensar nos seus interesses pessoais. Foque em servir a Cristo e em fazer o que é melhor para o reino de Deus. Terceira coisa que Paulo vai mostrar aqui, então, é que o amor dele à igreja o leva a incentivar a igreja a cultivar a alegria e a paz. Por ele amar tanto aquela igreja, ele queria que aquela igreja aprendesse a cultivar alegria e paz. E aqui ele então vai incentivar a igreja a viver a vida cristã de uma forma bem prática. E ele então começa com o imperativo no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos não é de vez em quando. Não é quando está tudo correndo bem. Mas ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E é interessante que ele vai colocar lá em Tessalonicenses, né? Em tudo dai graça. Alegrai-vos sempre no Senhor, em tudo dai graça. Porque ele vai dizer que essa alegria no Senhor é fruto de relacionamento com Ele. Que, entenda, queridos, não depende de circunstâncias. Não depende de ambientes. Não depende de momentos. Paulo estava preso e era alegre. Como tem muita gente que é rica, mas é pobre. A gente conhece pessoas que são tão ricas que são pobres. Porque não tem nada a ver. Você pode ser rico e ser pobre. E você pode ser pobre e ser rico. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas essa alegria, ela só é possível se a gente tiver um relacionamento sério com Deus, em Cristo Jesus. Se a gente aprender a cultivar uma relação profunda, viva, pessoal, intensa com Deus. Por quê? Paulo ele quer dizer o seguinte, que servir a Deus não pode ser um peso. Já tem que ir para a igreja. Ai, que coisa chata. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou cansado. Paulo diz, não.
Para Paulo, a coisa mais prazerosa era servir a Deus. Ele tinha alegria em servir a Deus, porque Paulo entendia que a alegria é combustível para o serviço de Deus. Servir a Deus com alegria, regozijar-vos diante dele. Isso não é peso sair 10 horas da manhã para evangelizar. Não é peso vir orar, não é sacrifício. Servir a Deus é algo que gera uma profunda alegria. E ele então fala, alegrai-vos no Senhor, sirva ao Senhor com alegria, ande com Ele com alegria, experimente essa alegria que Ele tem para nós. E Neemias vai dizer que a alegria no Senhor, ou do Senhor, é a nossa. Quando nós nos alegramos no Senhor, e quando Deus se alegra conosco, ninguém para a gente. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz que devemos nos alegrar no Senhor, ele também nos chama para um testemunho de moderação e brandura. Por isso ele vai dizer, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo quer dizer para aquela igreja que ele amava profundamente, que devemos servir a Deus não com uma atitude arrogante, devemos servir a Deus não com uma atitude autoritária, devemos servir a Deus não com uma atitude orgulhosa, mas devemos servir a Deus com mansidão e humildade. O nosso serviço a Deus tem que ser com mansidão e humildade. Por isso Jesus, ele chama os seus discípulos, tira a roupa, coloca uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E Pedro vira, não, o senhor não vai me lavar os pés, coisa e tal. Ele diz, não, meu querido. Vocês estão vendo, vocês não me chamam de mestre, Senhor. Dizes bem que eu sou. Mas se eu que sou o mestre do Senhor, lavo o pé de vocês, vocês devem também fazer a mesma coisa com os outros. Serviço a Deus é um serviço de humildade, de mansidão. Mas por que devemos servir a Deus com humildade e mansidão? Paulo vai dizer, porque o Senhor está perto. Ele está perto não só no sentido de estar perto, de estar com a gente, mas ele está perto na volta dele. E ele vai dar a cada um a paga do que a gente faz. Por isso ele conta aquela história, que aquele servo que vê o Senhor demorar e começa a tratar os outros servos com arrogância, ele volta e pune aquele servo. Querido, nós somos conservos um dos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Mas servimos ao mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai. Podemos ter posições diferentes, ministeriais, mas o Deus é o mesmo. Mas isso não nos coloca superior a ninguém. Somos iguais. Por isso a Bíblia diz que aquele que é o maior, seja aquele que serve. E então, ele vai dar o remédio para a ansiedade. Muitas vezes ficamos ansiosos, até mesmo no serviço do Senhor, no trabalho do Senhor. Ficamos preocupados, ansiosos, o que pode acontecer, se vai acontecer. E ele vai dar o remédio. No verso 6 e verso 7, ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Queridos, a igreja é de Deus. É Deus que cuida da igreja. O que nós devemos fazer é servir ao Senhor com alegria. É trabalhar com dedicação, com zelo, com amor. Mas a igreja é dele. É ele que faz as coisas acontecerem. Eu não preciso ficar ansioso com as coisas, nervosos. Deus é o Senhor da igreja. E é ele que faz quando ele quer fazer, a hora que ele quer fazer. E Paulo vai dizer que o remédio da ansiedade
é a oração. Se você anda ansioso com a vida, ele diz, olha, só tem um jeito, ore ao Senhor, se coloque diante de Deus, busque ao Senhor com gratidão, com ações de graças, derrame o seu coração diante dele, e se você fizer isso, o seu coração vai se encher de paz, ele vai guardar o seu coração. O que vai ser amanhã, como é que vai acontecer? Dia 31 a gente tem o almoço, como é que vai ser? Vai fazer que dia, querido? Esquenta a cabeça com isso, rapaz. Faz o que tem que fazer. Descansa o seu coração. Comida japonesa, não tem comida japonesa? Faz comida tailandesa, não tem mais comida brasileira mesmo. O negócio é ter comunhão, é comer. O negócio não é a comida japonesa, o negócio não é a comida israelense, não é a comida nepalesa, o negócio é a gente estar junto para comer, para ter comunhão. Isso que é importante. Não é a comida em si. A gente fica preocupado, mas não tem como eu vou fazer comida japonesa, como eu vou fazer comida. Isso não é importante. O importante é a gente estar junto e comer o que tiver. Mas a gente se preocupa com o que não é importante. Para mim, se tiver arroz, feijão, batata frita e bife, como bom carioca, eu estou no céu. Eu estou no céu. Tá bom demais. Mas se só tiver arroz e feijão, também tá. Se não tiver, tá bom demais. O importante é estar junto. Mas a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, como é que vai ser, o que vai acontecer? Paulo diz, não andeis ansiosos, não. Lance a sua ansiedade, lance a sua ansiedade diante do Senhor. Porque ao servir ao Senhor, quando servimos ao Senhor, se a gente não tiver cuidado, isso gera em nós preocupação. É por isso que tem muito pastor aí com burnout, não sei, com um monte de boro aí, todo estourado. Ele fica ansioso. A igreja é de Deus, querido. A gente tem que fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e acabou. O serviço cristão, ele pode gerar preocupações, necessidades, oposição, incerteza, mas qual é a solução? É buscar o Senhor, é se derramar diante do Senhor, é colocar diante dele, Senhor, a igreja é sua, é Ele que cuida dela, é Ele que faz as coisas acontecerem, e a gente precisa ter cuidado com essas coisas, a gente precisa ter cuidado com a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem a ver com o futuro. Isto é, com o medo ou apreensão do que pode acontecer. Você tem muita gente preocupada com o que vai acontecer, e amanhã, e se amanhã, e se amanhã. Aí ele fica ansioso. Qual é o efeito da ansiedade? Taquicardia, insônia, nervosismo, falta de controle. Nós não temos como prever o futuro. Então deixa o futuro no futuro. Se eu não sei o que vai ser, deixa ele lá. Não tente trazer o futuro para o presente, não dá certo. Não funciona, deixa ele lá. E Jesus, ele é bem claro quando ele diz, basta cada dia. Eu já tenho um problema hoje, eu vou me preocupar com o problema de amanhã. Isso gera ansiedade. Agora, o estresse, e tem muita gente estressada, o estresse, ele está ligado ao presente. Isso é, com situações presentes que me estressam. Qual o efeito do estresse? Tensão, fadiga, irritabilidade, desgaste físico e emocional. Você esquenta a cabeça demais. Se preocupa demais. Então a gente tem a ansiedade, que é a preocupação com o futuro. A gente tem a ansiedade, que é a preocupação com o presente. E a gente tem também a própria preocupação, que a preocupação, ela tem a ver com o presente, tem a ver com o passado e com o futuro. Em relação ao futuro, a preocupação são pensamentos repetitivos sobre problemas que podem
acontecer? E se eu não tiver o dinheiro para pagar o negócio? E se chegar, eu vou viajar, e se chegar no meio da viagem o carro quebrar? O que eu vou fazer? E se? Sobre coisas que podem acontecer, mas eu não sei se vai acontecer ou não. E eu fico então preocupado com algo que pode acontecer no futuro. Qual o efeito? Paralisação mental, perda de paz, inquietação. A pessoa fica inquieta, fica nervosinha. Mas a preocupação também tem a ver com o passado. Isto é, ruminar erros, perdas ou decisões passadas. Isso é, a pessoa tomou decisões no passado errado e fica no presente remoendo aquilo. Poxa, mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse comprado aquele negócio, se eu não tivesse feito aquele negócio, se eu não tivesse feito, e aquilo a gente acaba ruminando isso na nossa alma, na nossa mente, e isso vai nos afetando. Qual o efeito dessa preocupação com o passado? Culpa, tristeza, dificuldades de avançar. Você não consegue ir para frente porque o teu passado te prende. Você fica preso ao passado. E por você estar preso ao passado, você tem medo de arriscar no presente e querer projetar alguma coisa para o futuro, porque você lembra, no passado eu fiz, deu errado, e se eu fizer de novo vai dar errado. O inventor da luz, ele testou milhares de vezes para conseguir inventar a luz. Então, para você de repente conseguir alguma coisa, você tem que quebrar a cara muitas vezes até ter sucesso. Mas se você ficar preso no passado, você não vai para o futuro. Qual é a solução para lidar com tudo isso? A solução é buscar a Deus em súplica e gratidão. E qual é o resultado disso? Paulo vai dizer, é a paz de Deus que invade o nosso coração. Você quer lidar com ansiedade, quer lidar com estresse, quer lidar com preocupações? Busca o Senhor, derrame o seu coração diante do Senhor, descanse no Senhor, Ele cuida de nós. Paulo ele diz para a igreja, pois eu amo vocês, eu não quero que vocês vivam essa vida de tormento quanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro. E então aprendam a derramar o coração diante do Senhor, aprendam a lançar toda a ansiedade diante dEle, aprendam a lançar toda a sua vida diante do Senhor e deixar Ele tocar a sua vida. Como lidar com tudo isso? Lidando com a ansiedade, a receita é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Lidando com o estresse, a receita é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Querido, você não precisa pagar a esses coaches uma fortuna. É só você ler Bíblia e praticar. Sai de graça. Mas tem gente que paga até 400 mil reais para passar uma semana no hotel de luxo com coach para aprender isso daqui. Para aprender que precisa colocar a sua vida na mão de Deus e descansar nele. Que precisa ir até Ele para encontrar alívio e descanso. 400 mil reais. Lidando com a preocupação do passado, a receita, lidando com a preocupação do futuro, com o futuro, a receita é: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Deixa o amanhã na mão de Deus. Deixa Ele cuidar dele. Eu nem sei se eu vou estar vivo. Porque eu vou me preocupar com daqui a 10 anos, se eu vou conseguir fazer isso e aquilo. Por isso a Bíblia diz
que o coração do homem pode traçar, mas a resposta vem do Senhor. Eu projeto a minha vida daqui a 10 anos. Mas se vai dar certo ou não, isso é do Senhor. Mas eu não vou ficar agoniado, ansioso com isso. Deixa o dia de amanhã na mão do Senhor. Lidando com a preocupação do passado, a receita é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo diz o seguinte, olha, passou. Deu certo? Amém. Deu errado? Amém. Prossigo, esqueço. Tentei fazer, não deu certo. Acabou. Eu não vou ficar parado nesse negócio. Eu vou tocar a vida. Então Paulo diz, prossigo para o alto. Eu quis fazer, não deu certo, não aconteceu. E querido, se nós somos realmente presbiterianos, e se nós somos realmente calvinistas, como o Joseilton falou hoje de manhã, nos decretos de Deus, se não deu certo foi porque Deus não quis. E se Deus não quis que eu realizasse aquilo, é porque Ele tem algo melhor do que aquilo para mim. Simples, ponto final e acabou. Eu quero comprar uma casa, eu não consegui comprar a casa. Por que eu não consegui comprar? Porque Deus, de repente, tem uma mansão para mim. Simples. Deus tem o melhor para mim e Ele controla a minha vida. E Ele não vai me permitir, de repente, fazer uma besteira que vai me prejudicar. E Ele vai querer e Ele vai impedir, Ele vai fechar a porta na minha cara. Eu preciso acreditar que Deus cuida de mim. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter essa confiança. Queridos, o apóstolo Paulo, ele amava profundamente a igreja. Ele amava profundamente a igreja de Deus. Para ele, a igreja era a sua alegria. Conviver com irmãos era a coisa máxima para ele. Estar com os irmãos era a coisa mais extraordinária para ele. Ver a igreja crescer, se desenvolver espiritualmente, ver as pessoas crescerem em maturidade, para ele era glória. Por ele fala, vocês são a minha alegria. A minha alegria é a minha coroa. Por Paulo amar a igreja, ele desejava o melhor para ela. Por isso ele incentiva a igreja e apela e exorta e desafia a igreja a viver, experimentar uma relação de intimidade profunda com Deus. Ele incentiva e desafia a igreja a servir a Deus com alegria, com prazer, não sendo peso, mas sendo prazer fazer a obra do Senhor. E apesar de Paulo ver problemas na igreja, e toda igreja tem problemas, todas as igrejas, não tem nenhuma igreja perfeita, Paulo conseguia ver que mesmo no meio daqueles conflitos, a graça de Deus se manifestava e ele suplicava pela unidade para que a igreja priorizasse a unidade de Cristo. Ele amava a igreja e incentivava para que a igreja, os irmãos da igreja, abrissem mão dos seus interesses pessoais e pensassem em trabalhar pela unidade, e trabalhar para Cristo, não para si mesmo, não para se autopromover. Porque para ele, servir a Cristo era a coisa mais importante que tinha. E ele então acaba incentivando a igreja a colocar suas lutas, suas dificuldades, suas frustrações, suas ansiedades diante de Deus. E fazer isso com oração, com súplica, com ações de graças. E ele diz então que quando a igreja faz isso, a paz de Deus invade. A paz de Deus enche o coração. Paulo amava a igreja de Deus. E a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é: nós amamos a igreja de Deus? Nós amamos a companhia dos irmãos? Nós temos saudades de estar com os irmãos? Nós temos prazer na comunhão dos santos? Paulo amava a igreja de Deus.
E ele desafiava aquela igreja e nos desafia a amar a igreja de Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Paulo queria que o mesmo amor que ele tinha pela igreja, aqueles irmãos da igreja de Filipos tivesse também. Ele queria que aquela igreja experimentasse a alegria, a unidade em Cristo. Ele queria que aquela igreja tivesse o prazer de estar juntos. Porque ele tinha o prazer de estar junto, mas não podia estar, então ele tinha saudade. Saudade da igreja, saudade dos irmãos. De estar com os irmãos. Simplesmente pela comunhão. Não é pelo prato de comida, não é pelo que a gente vai comer. É por poder estar com o irmão, de rir, brincar, de ter comunhão, relacionamento. Porque isto é a igreja de Deus. Paulo amava a igreja. Você ama a igreja de Deus? Você ama os irmãos? Responda isso para o Senhor.